Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tercílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de operações com os conjuntos, operações com a união, operações com a interseção, operações também com a diferença. Então, para essa aula não ficar muito longa, dividi ela em duas partes. Essa primeira parte resolveremos várias questões de concursos e também na segunda parte resolveremos outras questões de concurso. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para ficar por dentro de tudo que é cobrado em provas e concursos da disciplina de RLM. Vamos lá, vamos ver como é que esse assunto é cobrado nas provas. Questão de número 1, questão da banca IBFC, que dizia o seguinte: dados conjunto A, o conjunto B, é correto afirmar que. Então, tenho aqui o conjunto A, tenho o conjunto B, e observa nas alternativas. Eu tenho esse símbolo, aqui essa questão já foi fácil, porque ele te disse lá que é a união, a operação da união é representada por esse símbolo. Observa que é esse Uzinho, inclusive dá para a gente memorizar que esse U é como se fosse a operação da união. Esse símbolo que parece um U, ele representa a união dentro da teoria de conjuntos. Já esse U de cabeça para baixo agora, ao contrário, ao avesso da união, aqui é chamado de interseção. Então, a interseção, o símbolo que iremos utilizar, esse símbolozinho voltado para baixo. Já a diferença é o que a gente conhece lá da matemática, é um traçozinho, né? A menos B e B menos A. Então, eu tenho aqui as operações, três operações, e eu quero verificar qual é a alternativa correta. Então, vamos fazer aqui uma breve explicação, vou trazer um exemplo, e através do exemplo a gente é capaz de acertar esse tipo de questão em prova, certo? Então, as operações com os conjuntos, como vimos, são três: é a união, interseção e diferença. Com esse exemplo, a gente consegue entender as três operações básicas dentro da teoria de conjuntos. Dado dois conjuntos, olha só, dado dois conjuntos, tenho aqui o conjunto A, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7. Ele pede lá para calcular. Calcule a união entre A e B, calcule a interseção entre A e B, calcule A menos B, calcule também B menos A. Então, as operações que vocês vão encontrar nas questões de prova de concurso é exatamente essas operações. Então, vamos entender como é que funciona cada operação. Então, na operação de união, a primeira coisa que devemos saber é que essa operação a gente vai fazer a junção, a gente vai juntar. Vou juntar todos os elementos que estão lá no conjunto A e vou juntar com todos os elementos do conjunto B. Então, a palavrinha-chave aqui, a que a gente vai lembrar, é juntar. É unir. Aonde eu tenho aqui a união é unir todos os elementos que estão em A e fazer um conjunto só, um conjunto único. Observe que eu tenho lá em A 0, 1, 2, 3 e 4. Em B, 1, 3, 5 e 7. Dentro de A e de B, está se repetindo tanto o elemento 1, está em A e está em B, e também tem o elemento 3, ó, que também está se repetindo. Então, tem dois elementos que estão se repetindo. Então, eu coloco eles como se fosse um elemento só. Esse 1 é o mesmo desse 1. Mesmo 1 que está em A é o mesmo 1 que está em B. Mesmo 3 que está em A é o mesmo 3 que está em B. Então, observe que eu peguei todos os elementos diferentes do conjunto e formei um conjunto só, conjunto único. Em diagramas, observe que eu tenho aqui o conjunto A, tenho aqui o conjunto B, e quando eu quero encontrar a união, é exatamente essas três partes. Essa partezinha do somente A é a minha interseção entre A e B, e é a partezinha do somente B. Observe que é do 0 até o 7. Do 0 até o 7. União significa unir, juntar os dois conjuntos. Então, lá na resposta, devemos procurar como item correto, juntar todos os elementos quando se tratar de união. Já a interseção, a gente vai lembrar que é aquela parte que é comum. A gente vai lembrar lá que é comum. Comum entre os dois conjuntos. Então, eu tenho que verificar aqueles elementos que estão tanto em A como está em B. Então, eu tenho aqui elementos que estão em A, que é 1. Eu tenho o mesmo elemento em B. O 3 ele está em A e ele também está em B. Em
conjuntos. Observa que eu tenho lá o 1 e o 3. Essa partezinha central, que é comum aos dois conjuntos, é chamado lá de interseção. Então, a interseção entre A e B é exatamente 1 e 3. 1 e 3. Já a operação da diferença A menos B, eu também preciso conhecer quem é a minha interseção. Então, observe que os dois conjuntos têm interseção. Quando eu faço a operação A menos B, eu removo todos os elementos de B, inclusive a minha interseção. 1 e o 3 está lá em B, eu vou remover. O que resta para mim é exatamente os elementos que estão somente na partezinha de A. Então, quem é que está em A? Eu vou tirar a interseção que está em A e B. Então, toda vez que tiver lá a diferença, eu vou observar. Tem interseção? Tem. Se tem interseção, eu vou remover a interseção. O que restar para mim é exatamente o somente A. Então, eu tirei a interseção, os elementos 1 e 3, removi o 1 e o 3. O que sobrou em A? 0, 2 e 4. 0, 2 e 4 é a diferença entre A e B. Conjunto A menos o conjunto B, resta para mim exatamente esses três elementos. 2, 4, 0, 2 e 4. Agora aqui na letra D, observe que é o contrário. Eu quero fazer lá a diferença entre B e A. Para eu fazer a diferença entre B e A, B menos A, exatamente o que vai sobrar é aqueles elementos que estão somente em B. Aqui no conjunto, observa lá que eu vou tirar todos os elementos de A, inclusive a interseção. Então, eu verifico, toda vez que for trabalhar com a diferença, eu vou em busca da interseção. Eu tiro lá a interseção, removo a interseção e verifico o que resta em B. Tem o elemento 1 tanto em A e em B, tem o 3 que está em A e está em B, e o que resta para mim é o 5 e 7. Então, 5 e 7 é a diferença entre B menos A. Então, essas são as operações que a gente vai fazer agora, né, nessa lista de questões da teoria de conjuntos, certo? Então, vamos lá, vamos voltar para a questão. Temos aqui a questão de número 1. Então, na questão número 1, que pedia para fazer essas operações, eu tenho que verificar qual é o item correto. Então, é correto afirmar que. Então, vamos lá para a união. Então, a união aqui ele já colocou os elementos, vamos só confirmar. Então, a união é você verificar se está todos os elementos de A junto com os elementos de B. Então, observa que eu tenho aqui o 0 em A e eu tenho o 0 em B. Esse elemento aqui, ele é um elemento único e aqui ele colocou repetindo. Então, quando eu quero representar a união, eu não coloco com repetição dos elementos. Então, eu teria que eliminar esse 0, um desses 0, só seria um 0. Eu teria que eliminar esse 2, não pode ter elementos repetidos. Eu tinha que eliminar esse 4, tinha que eliminar esse 5. Então, para eu fazer a união, eu teria que ter lá 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 8. Seria a junção. Não se pode repetir elemento quando eu estou trabalhando com a minha união. Então, esse item está errado. Já a interseção, vamos em busca da interseção. A interseção é aquele valor que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. A gente já identificou aqui que tem o 0, então realmente a interseção é formada aqui pelo 0. Eu tenho que mais? Eu tenho 1, não, 1 só está em A. Eu tenho 2, eu tenho 2 aqui, tanto em A como em B. Então, a interseção é 0, é 2. Eu tenho 4, tenho. O 4 está em A e está em B. Está aqui, então eu tenho 4. Tenho mais alguém? Tenho sim. Tenho aqui o 5, Tenho 5. Tem um 5, está em A e está em B. Então, a interseção é formada por esses 4 elementos. 0, 2, 4 e 5. Aqui só dizia que era 0, 2 e 5. Faltou o elemento 4. Por isso que a interseção aqui na letra B está errada. Já na diferença, né? A menos B. Então, agora eu quero fazer essa diferença. Então, eu tenho que remover a minha interseção. Eu já sei quem é a minha interseção. Tenho aqui a interseção. Os elementos 0, como ele colocou, é o 2, é o 4 e é o 5. Então, eu vou remover a interseção entre A e B e aquilo que restar para mim fica exatamente essa operação, A menos B. Quem foi que restou? Olha só, eu tenho que verificar conjunto A. Eu tiro tudo que está em B. Eu tirei lá o 0 que está em B, eu tirei o 2 que está em B, tirei o 4 que está em B, tirei o 5 que está em B. Então, eu removi. Ficou para mim quem? O 1 e o 8. Então, a diferença entre A e B é exatamente os dois elementos, que é 1 e 8. Aqui ele colocou o 3.
Observe que o 3 ficou lá em B, eu tenho que remover também esse 3. Só ficou como resposta correta o item D, a alternativa letra D. Fazendo aqui ó, a diferença entre B menos A gente até já circulou. Ó. Tem lá, removendo a interseção, removi o 0, removi o 2, removi o 4, removi o 5. Quem foi que restou? Restou exatamente o 3. Então a operação lá, B menos A, é apenas o elemento 3? Sim. Resposta correta para essa questão, letra D. Questão de número 2. Questão número 2 vai dizer o seguinte: seja os conjuntos A, formado por esses elementos, o B e o C. O resultado dessa operação, C menos B, interseção A, união com B. Então, eu tenho que fazer aqui as primeiras operações que estão dentro de parênteses. Eu vou fazer aqui essas operações que estão dentro de parênteses para depois verificar qual vai ser o resultado com a minha interseção. Então, vamos lá. Vamos trazer logo aqui ó, B menos C menos B. Então, para eu fazer essa operação C menos B, trazendo para cá, eu tenho que verificar aquilo que tem a minha interseção entre C e B. Vou ver lá se tem elementos lá que tem a interseção. Então, vou olhar para o conjunto B, vou olhar para o conjunto C, e depois, quando eu remover a interseção, eu verifico quantos elementos restaram aqui em C. Então, vamos lá. Tem menos 3. Observe que não tem menos 3. Tem 1? Tem. Olha só que eu tenho um 1 aqui, tanto em A como em B. Então, eu vou remover o número 1. Tem um 2? Tem um 2. Ó. Tem um 2 aqui também. Então, eu vou remover o 2. Sobrou para mim quem? Sobrou, observe que ficou menos 4, menos 2 e 4. Então, essa operação C menos B será menos 4, será menos 2, será 4. Então, essa operação eu já encontrei. Agora, eu quero fazer junto com a interseção, ó, a interseção dessa operação, a união com B. E a união com B é exatamente verificar aquilo que está em A e aquilo que está em B ao mesmo tempo. Então, vamos olhar para os conjuntos aqui, A e B. Ó. Então, vou verificar. Tem um menos 2, ó. Tem um menos 2, tem um menos 1, tem um 0, tem um 1, tem um 2. Então, esses aqui são os elementos de A. Trazendo para cá, menos 2, tem um menos 1, tem um 0, tem um 1 e tem um 2. Beleza. Agora, o que é que eu tenho que verificar? Referente à minha união. Quem são os elementos que tem em B? Observe que em B eu tenho lá o menos 3. Tá? Aqui eu não tinha colocado o menos 3. Eu coloco aqui o menos 3. Inclusive, o menos 3 poderia vir aqui na frente para representar em ordem crescente aí desse conjunto. Então, o menos 3 ele faz parte também dessa operação. O 1, ó, observe que o 1 já tinha aqui esse elemento, o 1, ele já foi colocado por causa desse 1 do conjunto A, e o 2 também, ó, ele já foi colocado. Então, agora, essa minha união entre A e B é representada como sendo esse conjunto, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e menos 3. Eu quero verificar agora a interseção. Ó. Quem é a interseção? Entre essa primeira parte, que representa C menos B, junto agora com a união, né, entre A e B. Olha lá para os conjuntos, para os elementos desse conjunto. Quem é que está se repetindo? Tem menos 4 lá? Não. Tem menos 2? Se você observar, eu tenho aqui o menos 2. Então, eu tenho menos 2 tanto nessa parte inicial, como nessa parte final. Tem o 4? Também tem o não. Então, a operação referente à interseção dessas duas partes é apenas o elemento menos 2. Procura lá nas alternativas. Resposta correta, letra D, menos 2. Questão de número 3. Questão número 3 vai dizer o seguinte. Eu tenho lá, considere os conjuntos dados por A, conjunto B e o conjunto C. Assinale a alternativa que representa o resultado. Ó. Tenho aqui também o resultado. B menos A, interseção C, união com B. Então, vou trazer para cá. Vou fazer aqui primeiro essa operação B menos A. Depois, eu quero fazer a interseção C, união com B. Pronto. Como é que eu vou fazer? Então, se é uma diferença, eu vou olhar lá para os conjuntos B e o A e vou remover a minha interseção. Vou remover a minha interseção e vou verificar quantos elementos sobram no meu conjunto B. Então, dentro do conjunto A, observa lá, eu tenho menos 2, mas no B não tem. Tenho menos 1, aqui é menos 3. Eu tenho 0 e eu tenho 1. Ó. Então, a interseção de A com B, eu encontrei aqui o elemento 1.
Beleza, só tem esse elemento? Só tem esse elemento. Quem foi que restou no conjunto B? Lembrando que é diferente, ó. A menos B é diferente de B menos A. Se fosse A menos B, eu ia remover o 1 aqui, que é a interseção, e sobraria menos 2, menos 1, 0 e 2. Mas como ele te deu lá B menos A, então quem é que vai restar? Menos 3 e 3. Então essa operação restou lá dois elementos, que é menos 3 e 3. Quero fazer a interseção, ó. A interseção agora com essa união entre C e B. Então, vou juntar agora o valor dos elementos, né, que está tanto em C e em B ao mesmo tempo. Quem é que está em C e quem está em B? Então, observe que em C eu já começo lá com menos 5. Em C eu tenho lá menos 5, eu tenho lá o valor de menos 1, eu tenho lá o valor de 1, tenho lá o 2 e tenho 5. Não coloquei em ordem, coloquei aqui todos os elementos de C, menos 5, menos 1, 1, 2 e 5, e agora eu vou verificar o que está em B, ó, o que está em B. Então, em B eu tinha lá menos 3, tenho lá 1, ó, só que 1 eu já coloquei, não precisa colocar novamente, e eu teria o 3 não tinha, então vou colocar. Então, essa operação C união com B é exatamente esses elementos. Juntei os dois conjuntos. Agora eu quero fazer a interseção. Se eu quero fazer a interseção, eu tenho que verificar se tem menos 3 e 3 nas duas operações, né? Dos dois lados. Então, observa que vai acontecer isso. Eu tenho menos 3 aqui e eu tenho menos 3 aqui. A operação de interseção é aquilo que é comum nos dois conjuntos. Aqui eu tenho 3, ó. Tenho 3 e aqui também eu tenho 3. Então, essa operação B menos A, interseção C união com B, resulta para mim exatamente menos 3 e 3. Menos 3 e 3 a gente vai encontrar na alternativa letra C. Resposta correta para essa questão, letra C. Mais uma questão agora de número 4. Tem aí, considere os conjunto A, considere também o conjunto B, considere o conjunto C. Sabe-se que a soma de todos os elementos do conjunto, né? Ele te deu aqui, trazendo para cá, essa operação que a gente vai fazer. Então, aqui entre chaves, entre colchetes, né? Tem o A, tem a interseção, tenho aqui a operação C menos B. Pronto, eu tenho essa operação a ser feita, fazendo essa operação. Ele diz lá que essa operação representa o total de processos, que necessita de um parecer técnico. Nessas condições, o total de processo sem parecer técnico é. Então, olha só o que a IBFC cobrou nessa prova do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, primeiro eu vou fazer aqui a operação. Então, eu tinha que fazer aqui o conjunto A operando com a interseção de B menos C. Trazendo aqui os elementos do conjunto A. Então, no conjunto A eu tenho lá 0, tenho 2, tenho 3, tenho 5, tenho 6. Pronto, está aqui. Esses aqui são os elementos do conjunto A. Vou fazer a interseção agora com os elementos dessa operação, C menos B. Então, vou verificar agora quem é C menos B. Eu vou verificar no conjunto aquilo que é em comum, né? A minha interseção. Vou tirar lá a interseção que está entre C e B e verificar o que resta somente em C. Então, vamos ver se tem interseção. Então, entre B e C, ó, tenho aqui o 2, ó, eu tenho um 2 e tenho um 2. Então, isso aqui eu já vou eliminar, porque é em interseção. Eu tenho 3, tenho 5, tenho 6 e tenho 9. Ó. Então, observe que eu vou ter o 6. Então, eu tenho o 6 aqui. Então, eu vou eliminar também o 6. Quem é que vai restar apenas em C? Eu tenho o elemento 0 e 4. O 0 e 4 está apenas em C. Então, eu tenho que remover o 2 e o 6. O que resta dessa operação é o 0 e o 4. Aqui o 0 e o 4. Pronto. Agora, o que é que eu tenho que fazer? É verificar a interseção dessas duas partes. Eu tenho que verificar quais são os números que estão tanto nessa operação do conjunto A, como na operação com C menos B. E eu só tenho lá o valor da interseção, o 0. Ó. O 0 está tanto nessa parte inicial, como na parte final. Aqui eu tenho 4, mas no início aqui não tenho 4. Então, o que vai resultar para mim é exatamente o 0 elemento. E 0 elemento encontramos aqui na alternativa letra A. Observe que é uma questão que ela te deu de forma contextualizada, mas a banca queria apenas que você soubesse realizar a operação A
interseção C menos B. Então, para eu somar todos os elementos, quando eu somo todos os elementos desse conjunto, só tem 0 para somar. Então, a resposta seria letra A como a correta, 0. Questão de número 5. A questão número 5 vai dizer o seguinte: considere os conjuntos numéricos. Tem um A, tem um B, tem um C. Assinala a alternativa que corretamente identifica a interseção entre os conjuntos, né? A união com B e o conjunto A união com C. Ou seja, ele já te deu aqui, ó. Tenho que fazer lá o valor A união com B, interseção A união com C. E uma representação é equivalente a esse conjunto, resultante em termos desse símbolo. Então, eu tinha que fazer a união A com B, depois fazer a interseção junto com esse conjunto, né? Com essa operação A união com C. Então, se é união, simplesmente eu tenho que juntar. Vou juntar aqui os elementos de A com B. Ó. Vou pegar todos os elementos que estão em A, todos os elementos que estão em B e vou verificar aquilo que é comum nos dois conjuntos. Vou fazer aqui, ó, A união com B, trazendo para cá, fazendo essa informação, A com B. Então, eu começo, ó, em A, eu tenho 1, depois eu tenho 2, depois eu tenho 3, depois eu tenho 4, depois eu tenho 5, depois eu tenho 6, depois eu tenho 7, depois eu tenho 9, depois eu tenho 11. Colocando nessa sequência, eu tenho 1, tenho o 2, tenho o 3, tenho o 4, tenho o 5, tenho o 6, tenho o 7, tá aqui o 7, não tenho o 8, ó. Não tenho o 8, eu já vou para o 9. Depois do 9 só tenho o meu 11. Pronto, só tenho o meu 11. Isso aqui que eu fiz inicialmente é exatamente a união com B, ó. A união com B. Unir aí os dois conjuntos, deu esse conjunto aqui completo, do 1, passando por todos os elementos até chegar aqui o número 11. Beleza, faz agora a união com C, ó. Primeiro eu tenho que fazer o que está dentro de parênteses, fazendo aqui embaixo o valor de A, união com C. A união com C, quem é que vai me dar? Juntar todos os elementos que estão em A e juntar agora os elementos que estão em C. Então, eu tenho um 1 em A, observe que depois do 1 eu tenho 3 e eu tenho o 5, ó. 1, 3 e 5. Eu não tenho 2 nem tenho 4 em A e C. Depois eu tenho 6 e tenho 7. Tenho 6 e eu tenho o 7. Depois eu vou ter quem? 8, 9, 8, 9 e por fim, ó, observa que depois do 9 só tem um 11. Só tem um número 11. Pronto. E agora eu quero fazer essa interseção, ó. Vou fazer essa interseção. Essa interseção eu vou trazer para cá, para o meio. Trazendo aqui para o meio. É a resposta para verificar qual vai ser os elementos que tem, tanto em A como em B. Então, trazendo para cá, tem um 1, ó. Então, eu tenho um tanto dos dois lados. A união com B, a união com C. Eu tenho um 1. Não tenho um 2, mas eu tenho 3, ó. Eu tenho 3. Não tenho 4, mas eu tenho 5. Tá aqui o 5, tá aqui o 5. Tenho 6, ó. Tenho 6, tenho 6. Tenho o 7, tenho 7, tenho 7. Não tenho 8, mas tenho 9. Tenho 9, tenho 9 e tenho 11. Tenho aqui o 11, tenho 11. Então, esses são os elementos que estão na interseção. A união com B, a união com C. Trazendo para cá. Tenho lá, verifiquei lá que tem um 1, tenho 3, tenho 5, tenho 6, tenho 7, tenho 9 e tenho 11. Esses são os elementos dessa minha interseção. Olha lá nas alternativas. Na letra A, 1, 3, 5, 6, 7 e 11. Então, tem lá 1, 3, 5, 6, 7, faltou 9 ó, na letra A. Então, está faltando 9 na letra A. Na letra B, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11. Então, a resposta correta aqui, letra B. Na letra C, só tem um 5 e um 9. Observa lá que tem outros elementos. E na letra D, ele colocou aqui, inclusive, o 8. Ó. O 8 não é interseção. Então, ele pedia lá também uma representação equivalente. Eu tenho aqui essa representação A, união com B, interseção C, e é exatamente essa operação. Se você fizer lá, pegar o conjunto A, fazer a união simplesmente com a interseção entre B e C, vai dar esse mesmo elemento. Isso aqui é uma propriedade de conjunto da minha distribuição. Eu posso pegar esse A, fazer a distribuição com B, e posso fazer esse A distribuição com C. Como é que fica? A distribuído com B é A união com B, ó. Fica desse jeito, ó. A
união com B. Depois o símbolo que eu vou representar é a interseção. Ó. A interseção vai ficar aqui fora. E agora eu pego o mesmo conjunto A, união com quem? União com C. A, união com C. Tenho essa representação aqui de conjunto, que é exatamente o que o comando da questão nos trouxe. Ó. A união com B, interseção A, união com C. É o que eu tenho aqui de representação dessa propriedade de operações com os conjuntos, certo? Então, agora vamos para mais uma questão. Questão de número 6. Questão número 6 vai dizer o seguinte. Dados conjunto A, conjunto B e o conjunto C, é correto afirmar que também há operações com os conjuntos. Então, observa que primeiro eu tenho que saber representar dessa forma que foi dado o conjunto. O conjunto aqui foi dado dessa representação, onde x pertence aos naturais, tal que x tem que ser menor ou igual a 4. Então, tinha que saber quem são esses elementos que correspondem aqui ao conjunto A. Então, fazendo aqui a representação do conjunto A, colocando aqui ó, o conjunto A, ele é representado como sendo o valor do x pertencente aos naturais. Então, se é natural, eu começo do zero, eu tenho lá o número 1, tenho lá o número 2, tenho lá o número 3 e tenho lá o número 4. Chega até o número 4 porque ele diz que o valor do x ó, tem que ser menor ou igual a 4. Observe que esse sinalzinho que eu tenho aqui é o sinal de igualdade. Então, vai do 0 até 4. Já o conjunto B, tenho aqui o conjunto B. Ó. Conjunto B, agora ele vai trabalhar com os números inteiros. Esse Z é de números inteiros. Esse N é números naturais. Naturais é só os positivos, incluindo aqui o 0. Já o inteiro vai ser tanto os naturais como os números negativos, como ele colocou aqui. Ele disse lá que x ele vai lá do menos 2 até o 7. O 7 inclui dentro do meu conjunto por causa do sinal de igualdade. Já o número 2, ó, não tem um sinal de igualdade, por isso que ele não vai entrar. Então, tem que ser, o x tem que ser maior do que menos 2. Quem é maior do que menos 2? Vai ser menos 1, depois eu tenho lá o 0, depois eu tenho 1, depois eu tenho 2, depois eu tenho 3, depois eu tenho 4, depois eu tenho 5, depois eu tenho 6 e por fim, ó, eu chego até o 7, onde ele diz lá, meu limite é até o x tem que ser menor do que ou igual a 7. Parei. O C não tem nenhum problema porque ele já te deu os elementos, que é menos 1, 0, 2, 3, 5 e 9. Agora sim, agora eu tenho que verificar as operações para confirmar qual é que vai te dar a resposta correta. Então, vamos fazer essas operações. Primeiro eu tenho que fazer a operação A menos B. Na letra A eu tenho que fazer lá a operação A menos B. Então, vou verificar se existe interseção A com B e trazer essa operação para cá. Então, vou verificar aqui, A menos B. A menos B. Então, eu tenho lá o valor do 0. Ó. O 0 é interseção, tanto em A como em B. O 1, observe que eu tenho lá, tanto em A como em B. O 2 tem lá como tanto em A como em B. O 3 tem lá entre A e B. E o 4 também. Ó. Tenho lá o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Quem foi que restou aqui nessa operação? Nenhum elemento. Então, eu represento o conjunto vazio desse formato. É uma bolinha com a barrinha no meio. Então, eu tenho 0 elemento. A operação, ó, interseção com os elementos de C. Se eu não tenho nenhum elemento para fazer a interseção com C, a resposta não será o menos 1. Eu precisaria que aqui existisse o menos 1 para fazer essa operação com C, porque o C ó, tem o menos 1. Se eu tenho lá o vazio fazendo a interseção com C, a resposta será o quê? O próprio conjunto vazio. Não existe interseção. Agora, eu tenho lá B menos A interseção com C. Eu tenho que verificar quem é a interseção A com C para depois eu fazer a diferença do conjunto B. Então, vamos trazer aqui, ó, fazendo aqui essa operação junto com a interseção de A com C. Então, A com C, eu tenho que verificar aquilo que está em A e aquilo que está em C ao mesmo tempo. Então, vamos ver. Eu tenho aqui, ó, em A e em C, eu tenho o 0, está lá em A e C. Eu tenho o 2, que está lá em C. E eu tenho o 3, que tem lá em A e C. O A não pode ser negativo, nem pode ser maior do que 4, como ele disse. Ó. Então, eu tenho 3 elementos, 0, 2 e 3. Então, eu tenho essa operação que ele te deu aqui, ó, 0, 2 e 3. Então, vou trazer já para cá o conjunto B, ó. Vou trazer aqui o conjunto B, que é todos esses elementos, depois eu vou remover da minha interseção. Então, o conjunto B era formado, que ele te deu aqui, né? Que foi menos 1,
colocou lá 0, colocou 1, colocou 2, colocou 3, colocou 4, colocou 5, colocou 6 e colocou 7. Pronto. Isso aqui é o conjunto B. Aí vamos tirar agora os elementos que eu encontrei nessa operação, A interseção com C, que era 0, 2 e 3. Então eu tinha aqui esses três elementos, 0, 2 e 3. Pronto. Trazendo para cá esses elementos. Então, quem é que está se repetindo? Vamos ver se tem interseção. Eu tenho exatamente essa interseção. Ó. Tem um 0, tem um 2 e tem um 3. Então, eu vou eliminar o 0, o 2 e o 3. Pronto, eu vou eliminar. Quem é que vai sobrar? Menos 1, estou verificando. Ó. Menos 1, sobrou 1, sobrou 4, sobrou 5, sobrou 6 e sobrou 7. Então, observa lá que eu vou ter como resposta correta letra B. Sobrou exatamente o que está aqui dentro dos elementos dessa minha operação. Menos 1, 1, 4, 5, 6 e 7. Resposta correta, letra B. Vamos analisar também a letra C e também a letra D, para ver se tem mais de uma resposta correta. Então, vamos fazer agora a operação lá B menos C. Então, a operação B menos C é verificar aqueles elementos que restam apenas em B, somente em B. Vou tirar a interseção entre B e C e ver quais são os elementos que vai ficar em B. Então, vamos lá, vamos ver lá em C. Em C, ó, eu tenho todos esses elementos. Eu tenho aqui o 0, observa lá que o 0 está em A, está em C, em B. Eu tenho o 2, ó, eu tenho um 2, eu tenho um 3, eu tenho um 5, pronto. Esses daqui são os elementos da minha interseção. Só que eu quero remover de C, ó. Eu vou remover esses elementos de C. Quem é que vai sobrar para o valor de B? O que vai sobrar do valor de B, depois que eu remover de C, é exatamente quem? É exatamente menos 1, 1, 4, 6 e 7. Fazendo para cá, trazendo para cá o valor, né? Fazer aqui, ó. Fazer aqui tem mais espaço. Quem foi que sobrou nessa operação entre B menos C? B menos C sobrou menos 1, sobrou 1, sobrou 4, sobrou 6 e sobrou 7. Pronto, removi lá a interseção, que foi o 0, e observe que ainda tem aqui o menos 1, né? Corrigindo aqui, ó, tinha o menos 1 em C, tinha o menos 1 em C. Então, esse menos 1 também é interseção. Então, vou apagar aqui, ó, esse menos 1. Vou apagar aqui o menos 1, para a gente ver o que é que, de fato, sobrou. Sobrou aqui o valor de 1, 4, 6 e o 7, né? Tem um aqui que sobrou. Então, esses são os elementos que sobrou dessa minha operação. Tem lá o valor de 1, 4, 6 e 7. Agora eu quero fazer a união com o conjunto A. Então eu quero fazer essa união, ó, junto com o conjunto A. Quem é a união conjunto A? O conjunto é 0, 1, 2, 3 e 4. Então obrigatoriamente já vai ter lá 0, 1, 2, 3 e 4. Então fazendo aqui essa operação. Já dá para visualizar. Dá para visualizar aqui, ver se ia dar. Eu tenho que ter 0, 1, 2, 3 e 4. Está aqui o 0, está aqui o 1, está aqui o 2, está aqui o 3, está aqui o 4. Ó. Agora eu vou pegar esses elementos. Quem é que está faltando aqui? Tinha que ter ó, o 6. O 7 tem. Então aqui faltou o elemento 6. Ó. Nessa letra C, o que faltou foi o elemento 6. Então por isso que essa resposta está errada. Essa resposta está errada, faltou o 6. Aí vamos analisar agora a letra D. Na letra D, vou pegar lá A interseção com B. Então, vou verificar o que está em A e o que está em B ao mesmo tempo. Então, observe que eu tenho lá exatamente 0, 1, 2, 3 e 4. Tenho 0, 1, 2, 3 e 4. É o próprio conjunto A. Então, aqui vai ser o próprio conjunto A. A interseção com B é 0, é 1, é 2, é 3 e é 4. Aí, agora eu vou fazer menos o valor agora dos elementos B interseção com C. Fazer B interseção com C. Então, B interseção com C a gente até já fez. Ó, B interseção com C. Que eu tenho lá menos 1, tenho 0, tenho 2, tenho 3 e tenho 5. Tá? A questão está aqui. Ó. Esses daqui são os valores da minha interseção. Então, vou trazer para cá. Menos 1, 0, 2, 3 e 5. Menos 1, 0, 2, 3 e 5. Pronto. Agora fiz aqui essa operação. O que é que eu tenho que fazer agora? Remover. Ó. A diferença é justamente remover aqueles elementos que é comum, tanto da primeira parte como na segunda parte. O que resta vai ser exatamente essa operação.
Então vamos remover. Tem o 0, ó, tem o 0. Então vou remover o 0. Remove também o 2, ó. Remove também o 2, que está dos dois lados. Remove também o 3, ó. Remove também o 3. Removi o 3. Quem foi que restou? Restou nessa operação dois elementos, que é quem? É o número 1 e é o número 4. Número 1 e o número 4. Aqui dizia que era menos 1, 1, 4 e 5. Ó. Ele quis juntar com esse valor final. Então, esse valor final, depois que eu faço aqui a diferença, o resultado final é apenas essa primeira parte. É o 1 e o 4. Então, o correto seria 1 e 4. Essa alternativa D também contém erro. Então, resposta correta para essa questão, apenas a letra B. Questão de número 7, que diz o seguinte: os conjuntos não vazios A e B, cuja interseção resulta no conjunto I, que é formado pelos elementos 0, 1 e 4. Então, ele quer a interseção. Ó. Ele quer a interseção que dê exatamente esses elementos de I, 0, 1 e 4. Então, vamos encontrar a interseção fazendo aqui a interseção desse primeiro. A interseção é aquilo que é comum, né? Então, a interseção entre A e B vai ser formado por que elementos? Como ele colocou aqui, ó. Eu tenho lá o 0, tenho um 1, tenho um 2, ó. Tem um 0, tem um 1, tem um 2. Aqui não tem o 3, então não é interseção. Então aqui não vai ter o 3. Tem um 4, também não tem um 4. Tem um 5 e tem um 6. Então a interseção será formada exatamente por esses 5 elementos, né? 0, 1, 2, 5, 6. Ó. 0, 1, 2, 5 e 6. Eu quero encontrar aquilo que vai dar a interseção 0, 1 e 4. 0, 1 e 4. Fazer agora, na letra B, A interseção com B, A interseção com B. Qual vai ser o resultado desses dois conjuntos? Então, eu tenho lá um 1, tem um 2, ó. Tem um 1, tem um 0, tem um 2, tem um 0, tem um 1, tem um 2, tem um 4, e eu tenho aqui o 4, ó. E aqui eu tenho 4. Nem tem interseção com 3, não tenho 3 no B. Aqui não tenho 5 ó, no B. E aqui eu tenho 6, e o 6 não está em A. Então, qual vai ser o resultado da minha interseção? 0, 1, 2 e 4. 0, 1, 2, 4. Eu quero encontrar quem? 0, 1 e 4. Aqui apareceu 2. Vamos para a letra C. A interseção com B. Qual vai ser o resultado dessa minha interseção? Eu tenho lá 0 e 1. Já estou vendo aqui tanto em A como em B. Ó. 0 e 1. 0 e 1. Não tem um 2. Não tem um 2. Tem um 3. Ó. Tem um 3 tanto em A como em B. Tem um 4. Tem um 4. Tem um 4 aqui tanto em A como em B. Tenho também um 6. Ó. Tem um 6 também. Então, nessa minha interseção, só não tem aqui o valor do 2. Só não tem o valor do 2. Mas eu tenho todos os elementos, que é 0, 1, 3, 4 e 6. Eu queria encontrar a interseção entre 0, 1 e 4. Agora só restou como resposta correta, letra D. A interseção com B. A interseção com B. Quem são os elementos? Vou verificar. Tem um 0? Tem. Está aqui. Tem um 1? Tem. Também. Está aqui. Tem um 2? Não. Só tem um 2 no A. No B não tem um 2. Tem um 3? Ó, o 3 só tem no A. Tem um 4? Tem um 4 no A e tem um 4 no B. Tem um 5 só no B. Tem um 7 só no B. E tem um 6 só no A. Então, a representação da interseção é exatamente 0, 1 e 4, conforme aí o comando da questão te pediu. Então, a interseção que resulta nesse resultado é esses conjuntos. Conjunto A, conjunto B, resposta correta, letra D. Certo, pessoal? Então, com isso, concluímos a primeira parte dessa aula. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que é cobrado em prova de concursos da disciplina de RLMs. Bons estudos, nos vemos no próximo vídeo.